Olá pessoal, começa agora o podcast Aquarismo para Todos. Começo agora já dizendo, para que um podcast de aquarismo? Por que um podcast de aquarismo? Quem é esse cara para falar de podcast de aquarismo? Vou contar um pouco dessa história para vocês terem uma noção de como é que começa esse projeto e aonde eu pretendo chegar com ele. Meu nome é Eduardo Starling, eu sou aquarista de muitos anos, tenho contato com aquário desde menino. Posso dizer que eu comecei a conhecer de verdade a natureza através de um aquário montado lá em casa quando eu tinha 8, 9 anos de idade. A gente começou com um aquário de 50 litros mais ou menos, eram 50, 30, 30, não fiz a conta, mas eu acho que de cabeça é mais ou menos isso. E aí vim aprendendo a cuidar dos peixes ao longo da vida. Desde que eu comecei com questão de aquário, fazendo besteira, meu irmão mais velho às vezes discutindo comigo, não faz isso, não faz aquilo, você vai matar seus peixes, aquela coisa. Eu venho me interessando por isso e aos poucos vim lendo como fazer e como não fazer para cuidar dos peixes do aquário, das plantas, questão de iluminação, comida, montagem, tudo que vocês possam imaginar. Naquela época, na década de 80, a gente não tinha muita publicação, alguns poucos livros à venda, não tinha revista sobre o assunto, surgiram algumas tempo depois, mas eu era muito interessado, gostava muito, fui pesquisando, depois fui descobrindo algumas publicações de fora, isso até me ajudou a turbinar o inglês, e acaba que mesmo na vida adulta eu não fiquei tendo o mesmo afinco cuidando de aquário, mas assim, de maior ou menor grau sempre tive alguma coisa comigo, nem que fosse um pequeno aquário com um beta. Beta, para quem não sabe, é um peixe que vive em aquários pequenos e que um dia eu vou falar mais a respeito de como esse peixe é maltratado, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto nesse momento. E no final das contas, depois, com uma certa idade, depois que eu casei principalmente, eu vim pensando em retomar um aquarismo, né? Tava uma vida um pouco mais sossegada, especialmente quando a minha mulher engravidou da nossa filha. E eu fiquei pensando que poderia servir para ela como uma introdução à natureza e ao mundo aquático, como foi para mim quando era criança. E aí comecei a me interessar em montar um aquário para mostrar esse mundo para minha filha. Mostrar não só a questão de ter um peixinho vivo em casa, acho que não é só isso, mas se ensina um pouco o funcionamento de um ecossistema, o ciclo da matéria orgânica ali dentro, a convivência de plantas e animais, a questão de você cuidar da natureza, um respeito à natureza, né? Eu acho que muito nesse sentido. E isso me deu um novo ânimo para poder voltar com maior dedicação ao aquarismo. Engraçado que estamos falando aqui do Brasil, que é um país que tem uma bacia hidrográfica que é a maior do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, que tem outros rios caudalosos, tem muita água, né, do Brasil, e não tem muita tradição em aquarismo hoje em dia, né? Já teve mais tempo atrás, mas hoje em dia não tem muita tradição de aquarismo. Você vai nas pet shops, a grande maioria das pet shops não explora aquarismo, tem uma coisinha ou outra. E eu já tive até a curiosidade de perguntar por que vocês não exploram aquarismo, e alguns dizem assim, a gente botou para vender aqui, foi perdendo interesse, não ia encalhando, a gente foi desativando. Eu tinha até vontade de um dia tentar descobrir, entrevistar, assim, não tem essa peste de entrevistador, mas eu tinha vontade de tentar entender por que isso não tem um gás maior, né, por conta dessa situação do Brasil, né, de ter tanto rio, ter tanto contato, tantos peixes brasileiros que são estrelas de aquários no mundo inteiro e o pessoal aqui não dá muita bola. É engraçado. Aí é só um abre parênteses aqui. O peixe mais famoso aqui nem é brasileiro, que é o japonês, né, que é o Kingyu, que é um peixe asiático, é o peixe mais famoso também, é um peixe icônico, né, mas é engraçado, tem tantos peixes super cobiçados no mundo que são daqui do Brasil e a gente não tem isso tão desenvolvido. Mas enfim, acho que a questão é a gente tentar entender isso de alguma forma. Mas de fato o aquarismo do Brasil não é muito desenvolvido. No resto do mundo é impressionante, né? Fora do Brasil, eu já fui em algumas lojas de aquarismo
E tem não só de aquarismo, pet shops mesmo com setor de aquarismos assim incríveis, né? Estados Unidos nem se fala, né? Mas a Alemanha também tem, Espanha também tem, vários outros países têm o aquarismo muito bem desenvolvido. E aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer. E aí, quando eu fui voltando a me dedicar ao aquarismo, reestudando, né? Porque muita coisa mudou desde que eu comecei lá na década de 80 para cá. Muita coisa surgiu, muita coisa foi colocada em desuso, coisas que eram impensáveis hoje são feitas. Evoluiu muito o aquarismo nesses quase 40 anos. Eu estou com 48. O aquarismo evoluiu muito. E eu fui voltando a estudar e me interessar e de repente fazer um apanhado disso. Tem muita gente que não viveu essa história. Talvez poderia tentar entender um pouco de como que isso surgiu. E muita gente que tem com muitas dúvidas. Eu fui esbarrando com pessoas que tinham curiosidade até de ter um aquário. E eu falo, pô, você tem um aquário? Que legal! Eu não sei por onde começar, deve ser muito complicado. E na verdade não é tão complicado. A questão é conhecimento. Muitas pessoas têm vontade, mas não têm conhecimento para poder se dedicar ao aquarismo. E as próprias lojas não estão preparadas. Hoje em dia poucas lojas são preparadas para falar de aquarismo. Aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, tem assim, muitas lojas da minha infância não existem mais. Tem umas poucas que ainda existem. Tem lojistas muito sérios e super dedicados, mas estão mais afastados do grande centro do Rio, né? Estão mais na periferia. E eu recorro a eles, inclusive, para poder manter meus aquários aqui. Meu aquário também, estou só com um. Então eu achei interessante, de repente, fiquei pensando como que eu posso passar essa informação. Eu tenho muito conhecimento, não sou o dono da verdade, mas tenho muito conhecimento. Aí nesse processo, e aí vem a história desse podcast, né, gente? Nesse processo de retomar o aquarismo, eu fui e também mostrar isso para as crianças. Tem um amigo meu que é podcaster, que montou um aquário para os filhos, estava cheio de dúvidas, eu tirei várias dúvidas dele. E ele ficou super agradecido. A gente montou um grupo para trocar dicas, dúvidas, help, etc. É engraçado porque eu nunca me achei um grande sabedor disso, embora eu tenha bastante conhecimento acumulado. E eu sou um cara de boa memória, então eu dificilmente esqueço as coisas. E aí algumas pessoas desse grupo falaram assim: pô, cara, você não pensa em trabalhar com isso, montar aquário para os outros, passar o conhecimento? Eu falei, não sei se eu tenho essa capacidade. Ele, claro que tem. E ele botou uma pilha para montar um podcast. O cara que vive de criar podcast, para ele é mole, né? É o Thiago do podcast Tricô de Paz, entre outros, né? Agora tá com uma empresa, Abraça Podcasts. Ele botou uma pilha para eu criar. A gente se denomina aquaristas supimpas, né? Que é um termo antigo que eles resgataram no podcast. Cheguei a pensar em botar esse grupo Aquarismo Supimpa, mas aí não pegou. Mostrei para algumas pessoas. Pô, por que é supimpa? Aí eu fiquei meio pensando, e na verdade o que eu quero é um aquarismo para todos. O aquarismo seja acessível para todos. O que não significa que eu queira catequizar, doutrinar todo mundo para ter aquário. Não é isso. Tem muita gente que tem questões com o aquarismo. Eu já tive em alguns momentos questões com o aquarismo. Eu vou explorar isso. Talvez eu fale um pouco na pauta de hoje, mas eu vou falar isso em outras pautas. Mas a ideia então do podcast, desse podcast Aquarismo para Todos, é tentar passar um pouco o conhecimento que eu acumulei ao longo do tempo. Surgindo questões, eu vou tentar ajudar a resolver essas questões, ou pelo menos botar alguma luz em como resolver, e tentar compartilhar conhecimento e deixar algum legado para quem quiser ter um aquário, ou então para a pessoa que de repente não queira, pelo menos não queira um aquário pelas razões corretas, né? Tem muita gente que deixa de ter porque não, dá muito trabalho, tem que limpar toda semana. E isso aí já foi verdade, não é mais verdade. Hoje em dia o aquarismo é muito mais acessível em termos de tempo e de custo do que já foi. Então assim, eu acho que eu posso estar dando um serviço para o hobby, se eu falar não só o que fazer, mas o que não fazer, né? O meu objetivo é esse, é ajudar a desmistificar o aquarismo. A minha ideia nesse momento é trazer pontos básicos para apresentar. Então eu imagino que coisa de 8 episódios eu consiga dar essa noção. A minha ideia é soltar episódios quinzenais. Se não for quinzenal, vocês me desculpem, mas você sabe como é que é. Eu vou ter um e-mail aqui para divulgar para vocês. Depois no final aqui não está correto, não está certinho o nome,
mas vocês podem, enquanto eu não tenho esse e-mail, vocês podem mandar mensagem no Instagram, @aquarismoparatodos. Então, você manda mensagem para lá e eu respondo se for o caso. Por enquanto a gente não tem um e-mail funcional. Mas a ideia é essa, gente, eu tentar divulgar um pouco. Espero que dure alguns episódios para poder passar por tudo que eu tenho vontade de falar. Talvez tenham mais, vai depender de como a comunidade vai receber, se eu tiver interações. Então é isso, assim, eu quero só quis dar esse contexto para vocês. E agora vamos para a pauta de hoje, que é ter ou não ter aquários, né? Aí eu vou falar um pouco da minha história, de como é... Assim, já falei, né, na verdade. Mas falar um pouco de decisões de ter aquário ou de não ter aquário e tentar ajudar as pessoas naquilo que elas... na decisão delas a respeito de entrar ou não entrar no hobby. Então vamos para a pauta, pessoal. Então vamos para a pauta de hoje. Ter ou não ter aquários? Eis a questão. Enfim, como eu falei na introdução aqui do podcast, na abertura, eu tenho aquário há muitos anos, né? Desde moleque. Né? Eu comecei com um aquário de 50 litros e vim aprendendo a cuidar dos peixes, né? E venho de forma ou de outra cuidando disso. E por conta disso, eu vi o interesse das pessoas por aquário aumentar e diminuir ao longo do tempo. Quando eu comecei, o aquarismo era relativamente fácil de você aderir. Qualquer pet shop, não tinha essa explosão de pet shops que a gente tem hoje. Não lembro de ter cadeias de pet shop, como a gente tem várias cadeias. Site nem se fala, né? Não existia internet, mas não tinha essa profusão. Então praticamente lojas de bicho, de modo geral, quase todas tinham um aquário. E era uma coisa muito diferente, né? Nos anos 80, as lojas, assim, era comum de loja de bicho você ter artigos para cachorro, para gato, passarinhos, aí tinha gaiolas, passarinhos à venda e tinha aquários e alguns peixes. Uma ou outra talvez não tivesse. Então era mais acessível. Mas o aquarismo nessa época, eu vou ter um episódio só disso, tá? Mais pra frente. Mas o aquarismo era mais rudimentar, sabia-se pouco. Tinha pouca coisa publicada aqui no Brasil. Tinha alguns livros do Gastão Botelho, que eu acho que é o primeiro grande aquarista aqui do Brasil. Tem vários livros publicados. Era um coroa super simpático. Ele, se não me engano, ele morreu há menos de 10 anos atrás. Não sei exatamente a data. Quem estiver ouvindo aí, manda de certinho, posso falar no próximo episódio. Tá? Manda um e-mail para mim. Então, assim, o aquarismo, ele era relativamente presente. Você tinha uma certa variedade de peixe, não tão grande quanto a gente tem hoje. E era relativamente acessível. Só que os lojistas não tinham muito tato para ensinar, para falar como você cuidar de um peixe. Além de você não ter publicação, você não tinha recursos, informações. A gente quando foi montar o aquário foi assim, a gente chegou na loja e para mim foi uma grande farra, né? Eu vou ter um aquário em casa, eu achava o máximo, um peixinho. A minha família tem uma ligação muito forte com água de modo geral, aí não só peixe, aí outros assuntos que não são tópicos aqui, mergulho, pescaria, etc. Isso é uma coisa muito da minha família. Então isso foi uma coisa muito fascinante para mim, de ter aquele aquário naquele momento. E basicamente você chegava na loja, o cara, você quer montar um aquário? Você já sai de lá com absolutamente tudo: aquário, luz, remedinho para eliminar o cloro, filtro, planta e peixe, cascalho, tudo. Na época não se falava muito de aquecedor com termostato, era considerado quase um luxo. Então você saía basicamente com um kit completo, chegava em casa, montava, enchia d'água. O anticloro da época, você pingava, esperava 15 minutos antes de soltar os peixes e assim ia. E as pessoas criavam peixe. E uma coisa que impressionava é que morria muito peixe. Assim, normal. Você levava um monte de peixe. Não tinha muito a preocupação de vou superlotar ou não vou superlotar, que tipo de peixe, nada. Chegava, levava os peixes, você escolhia os peixes. Eu não lembro, raramente ou quase nunca alguém falava, não, esse combina com esse, que combina com aquele, e chegava e montava. E isso não é só uma memória juvenil.
Eu conversei com algumas pessoas mais velhas, até com meu irmão, que é 10 anos mais velho, com meus primos. Era meio isso mesmo, né? E assim, em compensação, existiam muitas lojas com aquarismo. Algumas que tinham um suporte melhor, outras nem tanto. Mas essa pet shop era isso que eu tô falando, né? Era uma coisa meio mambembe, assim, vai, monta, beleza, ok. E o que eu vim ouvindo falar a respeito de aquário ao longo do tempo? Eu tenho visto ao longo do tempo o hobby no Brasil diminuindo muito. Se eu for comparar aqui dos últimos quase 40 anos, a quantidade de lojas que tem setor dedicado ao aquarismo diminuiu bastante. É muito menos acessível. Embora no mundo você tenha uma quantidade enorme de produtos, muito conhecimento gerado, e você tem uma grande paixão, assim, em outros países, Estados Unidos e Europa, você vê clubes de aquarismo, site de leilão, muitos equipamentos, muito conhecimento gerado, e assim, todo tipo de aquário. Assim, sempre tem um palestrinha que fala, esse aquário não, desmonta, tá errado. Mas não é uma coisa como hoje na internet aqui no Brasil, você vê uma coisa muito mais radical, né? Só você ver, tem um youtuber que é muito famoso no aquarismo, que é o Antônio Cândido, que ele mostra um aquarismo bem raiz, um aquarismo mostrando o prazer de ter o aquário do jeito que você achar melhor, assim, desde que não maltrate os peixes. E assim, o barato do aquário mesmo. E ele quase sempre nos vídeos dele tem uma galera tóxica falando: ah, tá errado, tá isso, tá aquilo. É uma coisa triste, que eu acho que é uma coisa muito do brasileiro, né? Então daí de ver isso, como no Brasil que a gente tem um puta potencial para ter um aquarismo mais pujante, mais atuante, até com o mercado, né? Porque esse tipo de coisa só se desenvolve você tendo um mercado. Eu fiquei com essa vontade de divulgar. Eu vejo muito youtuber principalmente, né? Porque é o principal. Agora Instagram também tem muito conteúdo, mas é muito nichado, muito pra cá ou pra lá. Mas assim, para começar no hobby você não vê tanta coisa. Então foi muito daí que veio essa ideia de eu fazer um primeiro episódio falando assim, por que ter ou não ter aquário? O que a gente normalmente escuta? Eu escuto muito, porque algumas pessoas sabem que eu tenho aquário. Poxa, você tem aquário, mas dá muito trabalho. Então assim, a gente tem alguns mitos, né, no aquarismo. Primeiro mito, que o aquário dá muito trabalho. O segundo mito, aquário é muito caro. O terceiro mito, aquário dá azar. Já ouvi aquário dá azar, né? Uma coisa surreal, né? Então essa é a minha vontade de mostrar assim, vamos separar, né? Tirando questão de aquário da azar, que não daria para comentar, né? Enfim, eu assim, se bem que numa época que tem gente questionando se a Terra é plana, eu acho que nem é tão radical você tentar debater a questão de azar ou não de aquário. Mas acho que vale falar do primeiro passo, ter ou não ter aquários. Tô judiando dos bichos, não tô tirando da natureza, não tô. Então tem um dilema, antes de tudo, um dilema ecológico até em relação ao aquarismo. É anti-ecológico ter um aquário? É uma maldade ter um aquário? Eu vou dizer para vocês que eu já passei por esse dilema algumas vezes na vida. E como é que eu saí dessa arapuca? Assim, eu não estou querendo doutrinar ninguém, eu estou só querendo trazer à luz um pensamento, e aí cada um tira suas próprias conclusões. Mas em algum momento eu pensava assim, poxa, e é o pensamento de muita gente que conversa comigo. Poxa, mas eu tenho um pedacinho de água em casa, coitado do peixe, vai viver nesse pedacinho pequenininho, é maldade. E aí algumas coisas que eu acho que vale pensar, né? Existe um dilema de primeiro, como que é a vida desses peixes na natureza? E quando você para pensar, e aí eu falando de uma pessoa que já leu bastante sobre peixe, não sei tudo, claro, mas já li bastante sobre peixe. Eu arrisco a dizer que assim, 80%, pelo menos aquário de água doce, tá? 80% dos peixes que a gente vê à venda normalmente para aquário não existem na natureza, porque o aquarismo é uma prática, né? Um hobby, eu posso dizer centenário, ele começou no início do século XX. Então, alguns peixes se adaptaram melhores do que outros e foi acontecendo uma seleção de espécies, né? Como acontece em tudo. Se você for olhar em outros animais de estimação, isso acontece.
cachorro que as raças de cachorro que a gente tem hoje não são o mesmo cachorro que veio dos lobos, sei lá, há centenas ou milhares de anos atrás. Foi acontecendo uma seleção natural, o homem foi se afeiçoando a determinar aqueles que competiam menos por comida e foram se chegando mais, e muitas coisas aconteceram. No aquarismo isso aconteceu também, só que por um movimento do homem. O homem domesticou peixes, assim como ele domesticou cachorros e gatos, ele domesticou peixes em algum momento, de alguma forma rudimentar, que eu nem sei dizer, eu nunca parei para estudar sobre esse ponto de vista, mas eu sei que lá no início do século XX, alguns peixes foram trazidos para dentro do ambiente doméstico. E muito se evoluiu no hobby de lá para cá, a ponto de você poder afirmar, por exemplo, em aquários de água doce, que essa grande maioria, que eu chutei aí 80%, são peixes que não existem na natureza. Assim, até tem alguns selvagens, existe até um mercado de peixes selvagens, mas isso é uma coisa que eu posso falar mais adiante, não tem uma questão de ameaça, não, vai acabar na natureza, etc e tal. Mas assim, deixando isso à parte nesse primeiro momento, a grande maioria dos peixes hoje não existe na natureza. Evoluiu-se muito em termos de criação de habitat, a ponto de você ter uma qualidade de vida para os peixes, desde que você seguindo preceitos, né, de você ter um aquário no tamanho adequado, com as condições adequadas, uma condição de vida para os peixes melhor do que ele teria na natureza, se ele existisse daquela forma na natureza. Eu tenho alguns exemplos. Para quem conhece o aquarismo, algumas espécies muito populares. O acaradisco, que é um dos meus preferidos, né? Eu vou acabar falando porque foi uma das coisas que me motivou até a aprofundar no hobby. É um peixe que você encontra selvagens à venda, mas tem muito acaradisco nascido em cativeiro, selecionado em cativeiro, com algumas características diferentes dos selvagens. Ele é mais fácil de alimentar, a questão da vida dele, de vive melhor. Normalmente vem sem parasitas, você tem problema de parasitas quando você pega na natureza. Você tem o beta, que é chamado de peixe-briga, etc e tal, que isso é todo um capítulo, porque eu tenho algumas questões com beta da forma como ele é criado, que é uma coisa antiga, mas colocando à parte a forma como os betas são criados, eles são colocados em aquários muito pequenos, os betas que a gente tem hoje no hobby são praticamente inexistentes na natureza. Ele é muito diferente do beta selvagem. O beta é um peixe da Malásia, acho que é Indonésia, Malásia, aquela região do sudoeste asiático. Os betas que tem no hobby hoje são completamente diferentes do selvagem, embora às vezes traga algumas espécies selvagens para poder cruzar com outras espécies e de repente ter outras variantes, mas é muito diferente. O guppy, que é um peixe super bonito de aquário, de cativeiro, é muito diferente do barrigudinho que você vê na natureza, embora você tenha trazido algumas variações diferentes. Tem uma infinidade de espécies que são muito diferentes. E o que se pode dizer? Você guardando os preceitos normais de hobby, né, de você ter alguns princípios básicos que eu vou tentar citar mais à frente nesse episódio mesmo, você tem uma qualidade de vida muito maior no aquarismo, dos peixes no seu aquário, do que ele teria na natureza. Tem peixes que no aquário podem durar 4, 5 anos, que na natureza não vive nem 2 anos. Tem peixes, o beta, por exemplo, que eu citei, na natureza ele vive até 3, 4 anos, em aquário ele pode viver até 9 anos, embora ele tenha as questões das pessoas não saberem ter um bom aquário para beta, que é um outro ponto que eu já falei aqui. Mas você tem uma qualidade de vida muito grande, você tem condição de prover aos habitantes uma condição muito boa, até melhor da natureza, e ele não teria nenhum benefício de soltar na natureza, assim como qual o benefício que você teria de soltar os cachorros no mato? O cachorro não existe no mato mais. Tudo bem que aqui eu estou forçando um pouco a barra, porque ele foi domesticado há muito mais tempo do que os peixes. Peixe foi uma coisa mais recente. Aí eu estou falando peixes ornamentais de aquário, não estou falando de lago, porque carpa também tem milhares de anos que carpa e o kingyu, que é chamado de peixinho dourado, o peixe japonês, ele foi domesticado há muito mais tempo do que esses peixes que a gente tem em aquário aqui. Então, assim, essa questão de... isso acho que estabelece uma questão de aquarismo, né, de você não estar sendo, entre aspas, malvado com o peixe, visto que ele é um animal domesticado. É diferente, por exemplo, do aquário marinho. Eu também não quero crucificar quem tem aquário marinho, mas eu já tive aquário marinho
Eu tenho minhas questões porque a grande parte dos peixes de aquário marinho são capturados na natureza, não é nascido em cativeiro. O único que eu sei de cabeça que é nascido em cativeiro é o peixe palhaço, que as pessoas chamam de Nemo por causa do filme, que a grande maioria, para não dizer todos, são reproduzidos em cativeiro. E você pode quase afirmar que o peixe palhaço é um peixe domesticado. Fora que a onda dos aquários marinhos hoje em dia está muito mais de invertebrado e peixe palhaço do que provavelmente dos outros peixes. Então, como eu parei de acompanhar o aquarismo marinho, também não vou entrar no mérito, tá? Agora voltando à questão dos aquários de água doce, que a gente chama, tá? Que é aqui a proposta aqui é falar dos aquários de água doce. Tenho visto umas mudanças na mentalidade dos aquaristas nos últimos anos, especialmente nos últimos 30 anos, né? Não só evolução de material, mas evolução de conhecimento, e essa consciência do bem-estar dos peixes mudou muito. Antigamente você via essa postura que eu falei das pets, né, as lojas de animais, te entulhando as coisas para você montar aquário, embora tinha um ou outro lojista mais antigo, mais sério. Mas eu começo a ver, e eu venho acompanhando esse tempo, embora nem sempre muito ativo no aquarismo, eu começo a ver uma mudança da forma de encarar esse hobby, né, o de manter peixes. Também sendo visto como um animal de estimação, mas também como um item ornamental. Agora, além disso, mesmo saindo do aquarismo, a forma de criar bichos vem mudando ao longo dos anos. E aí eu falei, no início, quando eu fui montar o primeiro aquário, que era comum você ver lojas vendendo hamster, vendendo passarinho, gaiola, etc. Hoje em dia eu já acho muito mais difícil. Eu mesmo já tive passarinho, hoje em dia eu não consigo, ainda que eu saiba que existem passarinhos que não são daqui, que tem seleção, etc. Eu não consigo manter passarinho em gaiola. Eu acho que independente de se um passarinho que voa muito ou voa pouco, eu acho que gaiola é muito pouco. Só se eu tivesse um viveiro, talvez eu pensasse em ter passarinho. Mas não estou aqui para falar de passarinho. Peixe, eu acho que a relação um pouco diferente com o ambiente que você cria para ele. Mas falando dessa questão de coleta e cativeiro, né? Eu tive aquário esse tempo todo, só retomando. Durante uma época que eu estava muito dedicado ao mergulho, eu tive contato com o pessoal do Sea Shepherd, né? E lá nesse evento eu conheci um cara, um ativista, que trabalhou em loja de aquário, e ele que falava muito da questão do peixe marinho ser coletado e não ser um peixe que nasce em cativeiro. E eu fiquei muito me questionando nessa época. Mas é um pessoal que falava em termos de manter animal de modo geral, né? Aí eu já acho um pouco demais. Assim, claro, tem gente que acredita que você não tem nem zoológico, tem que libertar gato, cachorro, que seja. Tem gente que acredita em absolutamente tudo. Mas eu acho que eu vejo um valor no você ter algum animal de estimação, até por questão de convívio com a natureza, desde que seja um cachorro ou um gato, porque tem uma questão de carinho, de cuidado, é uma forma de olhar um outro ser vivo e de cuidar de outro ser vivo que eu acho legal, eu acho educativo. A questão de você ter um parque, e não um zoológico tradicional, mas um bioparque, ou um viveiro de aves, ou um grande aquário como o Aquarrio aqui no Rio, eu acho muito importante do ponto de vista educacional, de você desmistificar algumas coisas, entender melhor outras coisas. Eu acho, assim, eu vejo valor nisso. Eu não tenho, talvez, conteúdo para poder discorrer sobre isso, também não é a minha proposta, né? Mas é só para ilustrar como, em alguns momentos eu balancei para lá e para cá, até eu formar minhas convicções de, ok, vou voltar até aquário dentro desse recorte do aquário de água doce. Mas acabou que eu não respondi a pergunta, ter ou não ter aquário? Calma. Um outro ponto que eu acho que vale, que ajudou a me formar aqui como aquarista, né? Além eu tinha poucos livros que tinha disponível na época, como eu falei do Gastão Botelho, um namorado, o então namorado da minha irmã, um biólogo chamado Guilherme Muricy. Não sei se isso vai chegar nele, mas se chegar, Guilherme, um abraço. Na época, ele tinha vários livros e revistas da Tropical Fish Hobbyist, que é uma editora de livros de aquário americana, que foi criada pelo Herbert Axelrod, que é um puta pesquisador
da fauna aquática. Ele catalogou e descobriu várias das espécies que a gente cria hoje, inclusive eu acho que variantes de discos que ele descobriu, neon, se não me engano, o que a gente chama de neon aqui, que é o neon cardinal para eles, ele foi descoberto pelo Axelrod. Ele tem uma contribuição muito robusta para o aquarismo no mundo. Ele tem essa editora. Esses livros em inglês me ajudaram muito. Só que depois de um certo tempo eles ficam defasados, né? Então eu precisava me atualizar. E aí uma amiga me indicou um site que era de um conhecido dela em Campinas, ela estudava na Unicamp, chamado Aquarob. E esse site era sensacional, era um ponto de encontro de aquaristas, de tirar dúvidas, informações. Ali eu pude me atualizar de muita coisa do que avançou no aquarismo. E eles tinham um lema, isso de certa forma eu acho que sedimentou muito como que eu gosto de encarar o aquarismo. Que em inglês é assim: Are you a fish haver or a fish keeper? Ou seja, você tem peixes ou você mantém peixes? Que é toda a forma de você encarar os peixes. Como eu comecei lá atrás, que é basicamente um receptáculo para colocar peixe lá dentro e morreu, paciência, coloca outra. Que eu acho que às vezes é como você comprar uma plantinha na feira, a plantinha morreu, que pena, vou comprar outra. Era um pouco isso. Eu estou exagerando, eu sei, mas é só para tentar valer o conceito. Para você ter realmente um habitat e você ter uns peixes saudáveis de acordo com da melhor condição possível para mantê-lo, o tamanho adequado de aquário. Isso mudou muito a minha forma de encarar esse hobby. E graças a esse aprendizado no Aquarob, depois em outros fóruns que foram surgindo, mas hoje em dia é muito difícil você achar fórum, até porque as pessoas não fazem muito fórum. Hoje em dia você vai procurar conteúdo YouTube, e alguns youtubers eles criam comunidades em WhatsApp. E aí um abraço para o Guto, Alcides Augusto, que eu conheci pelo canal Acaraguto no YouTube. E ele tem umas comunidades focadas no pessoal que cria discos, porque ele é um criador de discos. E eu acabo conversando com muita gente legal por lá, a gente troca muita coisa, não só de disco, mas já do hobby como um todo, do mercado. É um ambiente muito legal. Assim, eu sou muito grato a muita gente lá que eu já aprendi, que eu já tentei ajudar de alguma forma, mas especialmente um obrigado aqui pro Guto por ter propiciado esse espaço. De vez em quando mostra os peixes dele lá, tira umas dúvidas, discute o que ele vai publicar de vídeo. Aí o meu muito obrigado, que é a forma que o hobby se sustenta aqui no Brasil. Agora, voltando à minha questão central, de você ter uma prática de aquarismo consciente, eu respondo: aquário não é, assim, dando aquele mito de que aquário é difícil. Aquário não é difícil. O difícil hoje no aquarismo é você achar conteúdo para começar certo. Porque você ainda tem muito... os poucos lojistas que tentam explicar das inúmeras pet shops, que hoje em dia quase é raro você achar aquário, muitos não sabem explicar exatamente como começa e tal. Eu acho que isso é o principal, é você ter alguém para começar. Eu acho que tem muito pouco conhecimento para você começar certo no aquarismo, de preparar o espaço, de ter paciência do aquário estar ciclado, que é uma coisa que eu vou falar num programa mais para frente. É porque o aquário não é simplesmente a água para receber os peixes, tem toda uma comunidade de bactérias que vivem no aquário, que tratam o ciclo da matéria orgânica que passa por dentro desse aquário. E é fundamental que essa colônia de bactérias seja o mais pronta possível para você efetivamente ter peixes nesse aquário. Ou então, se você não tiver, mas que você tenha uma outra solução para você não saturar o aquário com matéria orgânica e dejetos que depois se deterioram e depois afetam a saúde dos peixes. Isso é o mais importante. Então, assim, começar o aquarismo não é difícil, o aquarismo é fácil. E a segunda balela aquarismo não é muito trabalhoso. As pessoas falam, não dá muito trabalho, porque a gente tem um passado em que as pessoas tinham um aquário com sistemas de filtragem deficientes, que era o que se acreditava na época, não dá para condenar, mas é um sistema de filtragem deficiente, as pessoas não entendiam como é que funcionava essa filtragem, os aquários saturavam muito rápido, e aí o que as pessoas faziam? Lavavam o aquário inteiro depois de 2 semanas, às vezes menos tempo,
e era um lava aquário, tira tudo, coloca no balde, lava e vai, lava areia, monta tudo de novo, monta do zero. Você está sempre dando um boot no aquário, pegando um termo da informática, você fica sempre dando boot no aquário. E aí, como eu falei agora, se você tem todo um trabalho para preparar a microbiota do aquário, ou seja, a fauna e a flora, fitoplâncton, zooplâncton, bactérias, para tratar do ciclo da matéria orgânica dentro do seu aquário, para você receber os peixes, se você tem que fazer isso sempre, você está o tempo todo dando tiro no pé. A cada 2 semanas está dando tiro no pé. O aquarismo já evoluiu disso daí, não é mais isso. O aquarismo é você manter, você uma vez estabilizando esse aquário com um pouquinho de paciência, você mexe o mínimo possível, você faz pequenos ajustes, é muito tranquilo. Aí é a terceira questão que às vezes surge: mas e para viajar? Gente, a gente está na era da internet, tem muita coisa automatizada. Assim, mesmo eu estando mais em casa, até por conta de pós-pandemia, eu estou muito mais em casa agora. Muito do meu aquário é automatizado. Eu tenho a parte de ter a água na temperatura correta, é um aquecedor com termostato que ele se regula. Você só tem que checar de vez em quando se por acaso não parou de funcionar alguma coisa. Iluminação, quase todas as luminárias hoje em dia tem timer. Eu vou em algum momento falar sobre equipamento, mas a iluminação tudo tem timer. Existe o advento do alimentador automático, que para quem trabalha o dia inteiro fora, eu tinha esse problema antes, que às vezes eu dava um pouquinho de comida quando saía de casa, um pouquinho quando chegava, não era suficiente. Hoje em dia não tem mais esse problema, você tem alimentador, você pode tacar comida ali dentro, e aí a ração básica ele fica jogando ali, só de repente um petisco, uma coisinha diferente, você vai quando você está ali perto. O filtro fica rodando ali, você não tem muita ação. A limpeza dos filtros, né? Já que eu falei de limpeza de aquário, o aquário você não lava, você limpa o filtro. É uma coisa que você faz muito de vez em quando. Eu diria que uma vez por mês. Tem gente que fica mais tempo sem limpar. Aí tem os malucos que tem aquário sem filtro, aquário que não limpa nunca. Aí eu estou tentando falar uma coisa mais normal. Uma coisa mais normal, você limpa o filtro uma vez por mês, está ótimo. A parte de água, você não troca toda a água, embora é bom você trocar de tempos em tempos. Existe uma coisa chamada TPA, que é a troca parcial de água, que é uma prática, uma ótima prática para o aquarismo. Você de tempos em tempos, eu faço aqui, como eu tenho disco, que é um peixe um pouco mais exigente, eu troco em torno de 20 a 30% da água do aquário uma vez por semana. Independente dos peixes que você tem, você não precisa fazer isso, você pode fazer de 15 em 15, ou de uma vez por mês, deu 15 em 15, mas é uma coisa que não dura muito, não toma muito tempo, é um baldinho, uma mangueirinha, você faz rapidinho. E até um site gringo que eu vi, chamado The 2 Hour Aquarist, prega que o máximo que você gasta por mês de manutenção no aquário são 2 horas. Você divide 15 minutos, meia hora por semana, uma coisa assim, que é o que você gasta limpando o filtro, trocando a água e dando comida. O máximo que você gasta 2 horas por mês. Ou seja, dentro de um universo de, sei lá, de 7.000 horas que um mês tem, você gasta 2 horas por mês, não é trabalhoso. É tudo uma questão de conhecimento. Então assim, aí o que sobra? Aquário dá azar. Não vou discutir aquário dá azar. Se você acha que dá azar, boa sorte com outro tipo de hobby, seja feliz. Se você acha que ainda, mesmo com todo o argumento de que você cria um ambiente melhor possível, você acha que ainda é judiação, beleza, tranquilo. Aí cada um sabe onde dorme a sua consciência, não vou questionar, mas assim, a questão é que de muito ler, eu vejo que o ambiente do aquário muitas vezes é melhor do que ele teria na natureza se fosse o natural, se não fosse selvagem. Para muitos peixes, o ambiente dele é o aquário, porque são peixes que foram domesticados, só existem nos aquários mesmo, não existem na natureza. Mas enfim, então assim, muitos argumentos tranquilos de você ter um aquário. Uma única dica que eu dou, antes da gente terminar esse bloco, depois eu vou num bloco final, a minha ideia é ter um bloquinho de recados e tal, de repente algum caso, alguma coisa assim. Antes de eu terminar esse bloco, 2 coisas. Uma é que assim, é sempre bom começar aquário com o maior tamanho que você puder, porque a tentação de botar peixe é grande. O aquário, quando você tem um grande volume d'água, você cometer algum tipo de erro, o impacto é mínimo. Com um aquário menor, você tem que estar com as coisas um pouco mais controladas, porque qualquer deslizezinho dá um impacto grande
no equilíbrio do aquário. Então, se você quiser começar com um aquário maior, e de preferência um lugar abrigado do sol, tá? Isso em algum momento eu vou falar também. Mas é só isso, gente. A questão de ter ou não ter aquário, eu tentei expor para vocês aqui o máximo de informação possível, tentar dar um pouco de como que se evoluiu na história. Quem tiver questões, dúvidas, comentários, mandem para mim. Eu estou disponibilizando o e-mail aqui no bloco final. Eu vou deixar as informações de como entrar em contato, mas mandem as suas dúvidas, suas questões. Eu vou separar um pouco. Se a gente tiver manifestações, eu vou separar um tempo aí para interagir com vocês. Então vamos agora para os recadinhos finais. Gente, então aqui termina o primeiro episódio. Obrigado a todos por chegarem até aqui. Eu espero que vocês gostem. Como eu falei lá no inicinho, eu pretendo fazer algo em torno de 8 programas, não mais do que isso. Eu tenho pelo menos pautado aqui uns 8 programas. Vamos ver se isso vai pegar atração e se isso rende mais episódios. Vamos ver se a gente vai ter interação. Vou aproveitar para divulgar para alguns aquaristas que eu conheço. Vou ver se o pessoal curte. Vou fazer divulgação também em Instagram e Twitter. E aí, se a coisa for rendendo, a gente segue aqui com outras pautas, chama algumas pessoas para dar depoimento. Mas por enquanto é isso, tá? Eu tô pensando, de repente, ter um bloco para falar de casos específicos, dependendo da pauta. Como isso aqui é ter ou não ter aquário, eu acho que nada se aplica aqui para esse momento. Então por isso que eu fico as considerações finais. Então qualquer coisa, se quiser mandar um comentário, gostei, não gostei, eu tenho um e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com. De novo, aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Tem um Twitter Aquarismo para Todos. E tenho o Instagram Aquarismo para Todos. Vocês podem me procurar por lá, podem interagir. Eu tenho alguma coisa no Instagram, às vezes eu posto fotos dos meus aquários, eu posto uma outra curiosidade, não mais do que isso. No Twitter eu sigo algumas pessoas ali, mas ainda não estou manifestando, vai ser mais agora com podcast. E o e-mail aqui para entrar em contato com vocês. Então, qualquer coisa, manda um recadinho para mim aí. Por hoje é só. Eu espero vir com um segundo episódio daqui a 15 dias, qualquer coisa a gente interage, troca uma ideia, mas a princípio daqui a 15 dias eu solto o segundo episódio. Um abraço a todos e até mais.